Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amici. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. E solicito ao vereador Carlinhos Labareda que proceda com a leitura do trecho bíblico. E convido todos a ficarem em pé. A missão dos 12. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Depois, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai lá até ao vosso regresso. Quanto aos que vos não receberem, saí dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés, para servir de testemunho contra eles. Partindo eles, foram de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova e realizando curas por toda parte. Todos permaneçam em pé pelo hino nacional e pelo hino do Tietê. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos onde denso raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Adorada.
rio muy fundo y corriente, facilmente para terminar. Faz madeira cortada do filho, é o filho cantar para tirar. Quando fica com lance de glória, tua história, teu lema é nação. O reinão, Maria e será fora, por esse bandeira paulista, com todo o real, que me morre em teu rio. Por favor, que teu nome conquista, não meus filhos, bom dia de agora, em teu seio, lutadores com alma artista. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da sessão da ata anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Palladini solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei número 34/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de 86 mil. Data de entrada, 24/5/2025. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 34/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 25 de abril de 2025. Projeto de Lei número 35/2025. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2026 e da outras providências. Data de entrada, 28/4/2025. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei 35/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Projeto de Lei número 36/2025. Autorização para concessão de direito real de uso de bem público à Associação dos Moradores do Bairro Garcia. Data de entrada, 29/4/2025. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei 36/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 29 de abril de 2025. Projeto de Lei número 38/2025. Insere o artigo 10-A Lei número 3.757/2019, que dispõe sobre a admissão temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração direta e indireta do município de Tietê. Data de entrada, 5/5/2025. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei 38/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 5 de maio de 2025. Projeto de Lei número 37/2025. Altera a redação do artigo 26 da Lei Municipal número 2.669, de 12 de novembro de 2002, que dispõe sobre o funcionamento dos cemitérios públicos e privados no município de Tietê. Data de entrada, 29/4/2025. Autoria, Leandro Rogério Amit. O projeto de lei 37/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 29 de abril de 2025. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 140/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior o presente requerimento, solicitando a criação de ecopontos para recolhimento de materiais de construção reutilizáveis, visando o reaproveitamento consciente desses materiais por pessoas em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a economia circular.
o cuidado ambiental e o desenvolvimento social do município. Data de entrada, 29/4/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 140/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, pessoas presentes e boa noite especial àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Explicar bem brevemente a proposta, né, não é nada criado por mim, mas em diálogo com várias pessoas da área ambiental e que trabalham com a que a gente chama de economia circular, né, veio esse projeto à mente. Conversando até com o Valmir agora há pouco, né, é até um intento do próprio município realizar algo que vá ao encontro disso. O que seria? Hoje nós temos muito descarte de roupas, produtos em geral, que não nos servem. Roupas, calçados, normalmente a gente destina às instituições de caridade, a pessoas carentes, né, em vulnerabilidade, e até que existe uma economia circular desses itens pessoais. Mas nós temos uma grande dispensa de materiais de construção. Então, muitos de nós, às vezes, sobra um quarto de lata de tinta que não nos serve mais, uma argamassa que não serve mais, daí fica lá no canto da casa, né? Endurecendo, a hora que endurece, eu jogo fora porque não tem mais utilização. Tijolos que sobram de uma obra, areia, pedra e coisas do gênero. E em muitos municípios do Nordeste, aqui também no Sul e Sudeste, algumas cidades criaram, e alguns criaram grandes ecopontos, e até alguns terceirizados, né? Então sem a necessidade de investimento por parte do município, que eles recebem, certo, todo o resíduo utilizável ainda de obras. Então, sobrou elementos de obras, pequenas coisas, grandes, quantidades de piso, azulejos e coisas do gênero, eles montaram um grande depósito e esses materiais que não servem para essas pessoas que doaram, eles podem ser utilizados por outras pessoas. Então, aquelas pessoas que são cadastradas no CadÚnico, que estão em situação de vulnerabilidade e até mesmo o próprio bem público, quando necessário, ele se serve desses materiais para poder a utilização. Então, você vê, assim, eu pude consultar e verificar alguns projetos, que alguns têm galpões imensos, feitos com sistema de terceirização, que recebem esses materiais e acabam gerando aí um depósito que serve à população e também às próprias empresas terceirizadas, que muitas delas comercializam esses itens e repassam valor para o próprio município, para aplicação do Fundo Social de Solidariedade em outros segmentos. Então, a proposta ela busca trazer isso, né? Criar uma circularidade, ou seja, o que não serve para a população, para algumas pessoas da população, que possa servir às outras, em vez de ser dispensadas, às vezes nas caçambas ou em outros ambientes, eles criam essa possibilidade. E a proposta pode ser ampliada não só para os materiais de construção, como qualquer material que possa ser dispensável, né? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 140/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste pela internet e aqui ao vivo. Queria parabenizar o seu requerimento, nobre vereador. Queria subscrever junto com você. Sim, pode, perfeito. Foi no começo do ano eu levei até o Lucas, secretário de governo do Júnior, quase igual a esse ecoponto, mas é assim para pegar restos de construção, porque muitos não podem pagar uma caçamba também, entendeu? Então poderia usar tanto para essa ação que o Leandro está colocando, como esse outro tipo de ação. A pessoa faz uma reforminha na casa dela lá, não tem onde colocar esse entulho, e não tem como pagar uma caçamba, tem esse ecoponto para receber esse tipo de material. E também poderia estender para mais coisas, por reciclável também. Então eu já levantei isso aí, nobre vereador, em vários municípios já funciona muito bem isso aí. Então eu acho que, Júnior, a nossa prefeitura tem que ver com carinho isso aí, que acredito que vai dar muito certo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 140/2025. Está aberta a votação do requerimento 140/2025.
Requerimento 140/2025 aprovado. Requerimento 141/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, seja informado a esta Casa de Leis o que está sendo feito e ou planejado para atender integralmente a demanda por vagas em creches no município este ano e para os próximos períodos letivos. Data de entrada, 29/4/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 141/2025. Eu peço a palavra. Com a senhor palavra o presidente. vereador autor Silvio Freitas. Boa noite, colegas. Boa noite, funcionários da casa, servidores, aos presentes aqui também e aos que estão em casa nos vendo através de seus dispositivos eletrônicos. Bem, esse requerimento é embasado por 2 normativos. Primeiro, a Constituição Federal, em seu artigo 227, que trata da prioridade absoluta da criança nas políticas públicas. E também pela Lei 13.257, que trata de políticas públicas para a primeira infância. Bem, educação deve ser objeto permanente, de permanente atenção dos gestores públicos. Tietê tem hoje 195 crianças aguardando vagas nas creches municipais. É um número grande. Então, acho que toda a atenção voltada para as crianças de 0 a 6 anos produz benefícios duradouros para a vida toda, não é verdade? A primeira infância é o período crucial na vida da criança, pois nesse período ocorre um desenvolvimento acelerado e intenso, fundamental para a construção das bases do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. A educação na primeira infância melhora o aprendizado nas séries futuras, certo, professor? E contribui para o aumento da renda. Por quê? Forma cidadãos mais qualificados para ocuparem melhores empregos no futuro e também permite que a mãe trabalhe, De imediato aumenta a renda, pode aumentar a renda da família. Bem, as prefeituras são as responsáveis imediatas pelos aparelhos públicos que lidam diretamente com a primeira infância. O investimento do município em serviços que melhorem a qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos tem o potencial de reduzir a desigualdade, diminuir a violência e aumentar o desenvolvimento da região ao longo de décadas. Por isso, esse tema deve ser prioritário para os gestores públicos. Seguindo, existe um consenso internacional de que o investimento na primeira infância é o que apresenta a mais alta taxa de retorno econômico, calculada em 13% ao ano. Só está perdendo para a taxa Selic, que já está em 14,25%. Um pesquisador aqui da Fundação Getúlio Vargas, chamado Marcelo Neri, afirma que, por causa da maleabilidade do cérebro, bons estímulos nos primeiros anos de vida podem gerar transformações que têm o poder de desconectar a herança da pobreza. É uma virada da chave. Tem que acabar com pai pobre, filho pobre. Tem que quebrar isso aí. Investir na primeira infância tem a vantagem de que os resultados são colhidos pela pessoa e pela sociedade ao longo de anos. A gestão municipal influencia diretamente na vida das crianças. Por quê? É o município que detém as estruturas físicas dos serviços. As creches e as escolas de educação infantil estão a cargo das prefeituras, assim como as unidades básicas de saúde. Na escola, até a alimentação da criança é melhor. Todas as escolas têm uma nutricionista responsável pelo cardápio. Então, juntando aí saúde, educação e nutrição, é o combo perfeito, certo? Para formar cidadãos saudáveis e socialmente ajustados. Então, é muito importante que os governos não descuidem da primeira infância.
Se descuidar, o país vai continuar atrasado e desigual. Então, eu peço o apoio dos colegas para aprovação desse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão requerimento 141/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Primeiro, eu queria parabenizar o Silvio pela pontuação e o ótimo embasamento feito, né, nesses pontos, e até esclarecer alguns pontos, porque muitas vezes a população, né, é contrária. Algumas pessoas falam assim, mas a mãe ela tem que pensar antes de ter o filho e tudo mais, e algo do gênero. Mas o direito público é subjetivo, então é um direito da criança, não é da mãe. Então, se a mãe ela ficar o dia inteiro em casa, sendo dona de casa, trabalhando em casa, a criança tem direito à creche. Se a mãe trabalhar o dia todo, ela tem direito à creche. Então, nós temos que entender que a creche é para a criança. Então, independente do querer, do achar, do encontrar aqui ou não, se aquilo é importante ou não para a mãe ou para o pai, a prioridade é a criança. Só que isso resvala no quê? No incentivo, porque se a criança pode ir para a escola ter esses cuidados, e você pontuou muito bem, né, e uma coisa que às vezes é muito... A educação infantil, é que há pouco tempo, pensando historicamente em educação, a educação infantil é obrigatória, né, na pré-escola. A creche não é obrigatória, mas é importantíssima. E ainda hoje não é dada a devida importância à educação infantil. É nela que se desenvolvem as principais habilidades motoras da criança, que vão interferir nesse processo de aprendizagem. É nesse período que ela tem a maior plasticidade cerebral para aprendizado mesmo, da própria língua, o aprendizado da convivência. Então, a educação infantil é muito importante para ele aprender a conviver, porque muitas vezes são filhos únicos ou só tem um irmão, então ele fica muito restrito a uma realidade que é só ele ou ele mais alguns. Então, quando ele passa a viver em sociedade, ele tem que aprender a se instruir, a dividir, a socializar, né, em situações que muitas vezes ele não é forçado a fazer no dia a dia, né, ainda mais se ele convive o tempo todo com familiares. Então, esse requerimento e colocar em destaque a importância de colocar todos na creche, eu sei que é uma missão difícil para todos os municípios, grande parte dos municípios do país, eles têm essa dificuldade em ofertar vagas para todos, em especial por conta da questão geográfica, Silvio. Porque às vezes eu tenho menos alunos lá no São Pedro, entendeu? Eu vou pegar então o anexo do São Pedro. Eu tenho 8 alunos por sala. No outro eu tenho 15. Então, mas por que não transfere? Por causa da locomoção, a família não consegue locomover. Então, hoje há uma má distribuição das vagas também e, claro, a falta de vagas por conta da ampliação dos locais. Então, assim, investir na educação infantil, a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental são os vitais para a educação. Mais importante, não dando menos importância, eu sou professor do ensino fundamental 2, ensino médio e superior, mas a educação infantil e o ensino fundamental 1, eles são basilares para tudo que vem depois, né? Então, a parte científica começa no ensino fundamental 2, mas a parte basilar de estruturação, inclusive de convivência com o outro, né, que é o que a gente mais precisa hoje, né? As pessoas têm uma dificuldade hoje. Às vezes elas aprendem a ler e escrever, mas não sabem conviver. Nossa maior dificuldade nos tempos atuais, né? E a educação infantil traz muito isso. Então, muito bem pontuado esse requerimento e é de suma importância. A educação infantil tem que ter todos os louros, assim como o ensino fundamental 1, pela formação do cidadão. Obrigado. Continua em discussão requerimento 141/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Pego a palavra para parabenizar o Silvio, né? A respeito desse belíssimo requerimento, parabéns. E pontuar que é essencial isso, porque minha filha mesmo tem 3 anos, ela vai agora 4 anos em junho. E do nada ela apareceu em casa contando os números em inglês, até 10. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu para aprender a falar alguma coisa em inglês foi muita idade. Ou seja, o cérebro deles estão ali apto a realmente aprender, né? A formar a criança ali ao ponto de ela ter uma direção na vida. Então, é essencial esse requerimento, Silvio. Peço para subscrever, e perdão se eu não cumprimentei, presidente, nobres vereadores, funcionários da casa que nos acompanham
aqui em plenário e aqueles que nos acompanham nas redes sociais essa sessão. Parabéns, eu tenho que parabenizar. E esse é o caminho. A gente tem que começar a dar atenção desde criança, né? Tive uma conversa com a diretora da OSIM e ela comentou sobre essa situação. A OSIM é a primeira fase que é obrigatória, né? A creche em si, no caso Esaú, não é ainda, né? Deveria, mas não é. Então, qual que é a dificuldade? Muitas crianças entram na OSIM, até eles pegar o ritmo daqueles que já vieram da Esaú, que já aprenderam, já se socializaram, já saíram da fralda e tudo mais, contando números e cores em outras línguas, né? Até o pequenininho aprender, ele vai meses e meses e meses e meses ali das ADs e professoras pelejando. Então, é essencial esse requerimento. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento 141/2025. Tudo temos que ter exemplo, vereador Silvio, né? Graças a Deus nós temos um exemplo na capital, São Paulo. A capital, São Paulo, é zerada em creche. Não tem filas de espera há pelo menos 3 anos. Então, que nós possamos, como município, seguir esse exemplo. Está aberta a votação para o requerimento 141/2025. Requerimento 141/2025 aprovado. Obrigado. Requerimento 142/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias no sentido de intensificar as rondas da Guarda Civil Municipal de Tietê, GCMT, no entorno da ETEC, Dr. Nelson Viana, no período das aulas noturnas, entre 19 e 22 horas e 30 minutos. Data de entrada, 30/4/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 142/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel Bazelotto. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, pessoas aqui assistindo e aqueles que nos assistem pela internet também. Considerando que houve uma ocorrência de furtos no referido local, no dia 24 de abril, o local necessita constantemente da ronda, né, de uma ronda da Guarda Municipal ali, das 19 às 10h30 da noite. Porque imagina só, o aluno entra na ETEC, qual a cabeça dele fica pensando, deixando o veículo dele ali fora? Ou se nesse momento ele está saindo, encontra com a pessoa furtando uma moto dele. Imagina o que pode estar acontecendo. Então, gostaria de pedir essa atenção, né, constante da ronda municipal lá no prédio da ETEC. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 142/2025. Está aberta a votação do requerimento 142/2025. Requerimento 142/2025 aprovado. Requerimento 143/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, proceda pela disponibilização de uma equipe de trabalho própria ou terceirizada para execução de serviços de reparos e pequenas reformas nas unidades de saúde municipais, a fim de garantir maior agilidade nos reparos, mais simples que, muitas vezes, são de simples resolução, porém, atrapalham muito a prestação de serviços essenciais realizados pelos postos. Data de entrada 5/5/2025, autoria Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 143/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Valmir Jacomazzi. Eu tive acabei visitando 2 unidades de saúde, uma do Povo Feliz e outra da Coab, né?
E a maior pedido, os pedidos do pessoal lá é esses pequenos reparos, né? Eu acompanhei bastante as sessões das câmaras nos anos anteriores, e eu via que sempre vinha o pedido de essa equipe permanente de reformas, né? Dessas pequenas reformas nas escolas, né? Nas escolas e também nos postos de saúde. A gente poderia estender até para as escolas também. O que é? É um chuveiro quebrado, é uma porta com a fechadura quebrada. Na unidade do Povo Feliz tem um banheiro feminino que está quebrado desde ano passado. E até agora não foi arrumado. Imagine só, as mulheres precisando usar o banheiro dos homens, né? Então, é esses pequenos reparos. Um ar-condicionado vazando, uma goteira está vazando também. Então, o que eu estou pedindo nesse requerimento é para que se monte essa equipe de pequenos reparos, tanto para unidades da saúde, como também para as escolas, que tem uma grande dificuldade, que elas passam isso aí para frente e a coisa não anda. Então, o que eu peço encarecidamente ao prefeito, né, que veja isso com carinho, porque é coisa simples de resolver. Ligar, o cara vai lá, arruma uma porta, arruma um banheiro, um ar-condicionado. Peço uma parte, Valmir, na sua fala. Opa! E assim, eu experienciei isso que você está falando, eu experienciei em 2 municípios que eu trabalhei. Um que trabalhei na Secretaria de Obras e outro na Secretaria de Educação. São extremamente eficientes, né? Nos 2 locais, as equipes tinham 2 profissionais. Eles tinham um carro, que eles rodavam o tempo todo, horário de serviço, e iam a essas unidades. Então, eles faziam um giro. É muito, muito rápido, muitas vezes. Eu falo porque na minha escola, por exemplo, não é nenhum mérito, mas eu que tenho que trocar as tampas do vaso, eu que tenho que trocar a torneira, porque demora, é muito moroso. Eu entendo que a prefeitura está se organizando, assim como ele fala das vagas, né? O requerimento que a gente fala, que está fazendo aqui agora, não é um requerimento para amanhã, mas é que já se pense um planejamento, que se fala assim, é uma ação para o ano que vem, mas a ação do ano que vem eu tenho que planejar esse ano, né? Então tem que estar no planejamento, tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias, tem que estar no orçamento. Então tudo isso requer verbas. Então os requerimentos de hoje talvez não se tornem realidade no mês seguinte, mas para um ano vindouro que elas estejam pensadas para que se tornem realidade. E isso realmente facilita muito e torna muito eficiente o serviço. Então você não fica tapando buraco o tempo todo e consegue fazer... Porque grande parte dos problemas das unidades escolares e dos postos de saúde são problemas menores, são problemas pequenos. E muitas vezes em escolas, por exemplo, que tem professores, homens, né, eles acabam fazendo, ou mesmo, eu me lembro muito bem, no Eleutério, durante muito tempo, o esposo da diretora, que era o seu Afonso, que já faleceu, ele vinha uma vez por semana para reparar os problemas da escola, voluntariamente. Ele já era aposentado e as escolas dependem disso, um pai que vai pintar. Eu acho que até pode ser algo ampliado, porque se tem voluntários, e durante muito tempo o governo do estado teve um programa chamado Amigos da Escola, que foi até abraçado pela Rede Globo na época, virou um programa nacional, que se lança um programa municipal, a gente até pode propor isso, de amigos da escola e amigos dos postos de saúde. As pessoas que estão lá disponíveis, que possam fazer esse serviço, assim como aqueles, e o doutor vai falar, tem mais propriedade para falar sobre isso, né, aqueles apenados em contravenções penais, né, que às vezes são condenados a cestas básicas, que isso pode ser convertido em trabalho, que se cria uma logística que em muitos municípios funciona. Então, que ele possa lá, o eletricista, outro cara, prestar um serviço, e às vezes não tem nenhum custo grandioso. Claro, uma equipe permanente criada, com custo, mas também criar programas, porque muitas pessoas querem ajudar e colaborar com o bem público, né? É isso aí, Leandro. Então é isso aí, presidente. Queria colocar isso para o nosso município, para agilizar esse tipo de situação. Muito obrigado pela palavra. Continua em discussão o requerimento 143/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenário nessa noite, quem nos acompanha em casa. Esse requerimento é muito produtivo, vereador. E, por coincidência, hoje de manhã eu estava falando com o prefeito
do quão difícil é fazer pequenas e grandes coisas aqui em Tietê. Tudo é difícil, não dá para entender. Desde a questão mais simples, como trocar um chuveiro, por exemplo, até a questão mais complexa, que é construir um vestiário, uma escola, qualquer coisa. E tudo esbarra na burocracia da lei, né? Você é obrigado a seguir a lei, você tem que seguir a lei. Então você tem que seguir a lei para licitar, contratar o profissional, licitar, contratar o produto, licitar, contratar a limpeza, licitar. E daí conversa vai, conversa vem, realmente é desgastante, não anda, não avança, não resolve, e gera insatisfação do profissional que está trabalhando na unidade pública, gera insatisfação do morador da comunidade que utiliza equipamento público. E daí surgiu a questão que Cerquilho, que não está lá do outro lado do mundo, está aqui do lado. Cerquilho, ela tem contratada, não é concursada, ela tem uma equipe de pedreiro, uma equipe de instalador, uma equipe de eletricista, uma equipe de pintura, se eu não me engano. Se não me engano, são 4 equipes. Para pequenos reparos em toda a rede. Então, se precisa de um encanador ali, vai lá, pum. Precisa de uma pintura ali, vai lá, pum. Eletricista ali, vai lá, pum. Você resolve. Hoje, a gente seguindo essa tabela oficial do governo, custa 3 vezes mais. É inacreditável, a tabela é legal, que você é obrigado a seguir. Tipo, se eu for trocar em casa o chuveiro, custa 50. Se eu sigo a tabela do governo, é 150 que paga. Prefeitura tem todo um trâmite burocrático que leva tempo, leva morosidade, leva esforço do funcionalismo público. E tem a questão financeira. Tipo, a gente podia estar fazendo 3 vezes mais do que a gente está fazendo, com uma receita caseira que Cerquilho funciona. E aí Regonha estava se atentando a isso, Regonha falou que já está vendo para termos isso em Tietê também, porque não dá para você ficar licitando um pincel para pintar o negócio. Você licita, aí ganha a empresa de Capivari, você tem que comprar lá em Capivari ainda o pincel. Você licita, ganha um pintor não sei da onde, tem que vir um pintor não sei da onde pintar, e custa 3 vezes mais caro do que você ter contratado essa equipe para ficar à disposição sua e fazer o que precisa ser feito no momento que a prefeitura necessita. Então, se realmente isso for dentro da lei, se realmente isso for possível, se realmente isso for execuível, isso aí deve acabar em Tietê, né? E como vocês mesmos já citaram, já tem cidades que rodam de alguma forma. Por que aqui é tão travado? Vamos destravar. Se há formas para fazer diferente, se há forma de simplificar, se há forma de otimizar processos e resultados até financeiros, que assim seja feito. O que não dá é para ficar desse jeito. Eu lembro a escola lá da subida da Xereta, lá faz 2 anos que não consegue mexer o fecho do portão. Se uma criança escapa, sai correndo, atropelado, e aí, como é que faz? Por quê? Porque você não consegue consertar o fecho do portão, uma vergonha. Uma vergonha. A escola do Povo Feliz, mesma coisa, a diretora lá estava falando. Sabe, a gente tem... Já é difícil você esquentar a cabeça com coisa grande. Vamos tentar facilitar as coisas pequenas, né? As coisas teoricamente pequenas, para que elas não se tornem grandes. Então, queria parabenizar, pedir autorização para assinar em conjunto e torcer para que realmente Tietê copie isso de Cerquilho. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 143, 2025. Peço para assinar em conjunto, vereador Valmir. E a equipe de serviço sempre foi uma prioridade em todo lugar que a gente trabalha, em firmas que seja, né? Se trabalha em firma, você vê. Até teve um requerimento que eu peço uma equipe montando para manutenção de carros, né? Uma equipe preventiva, que nós temos quantas máquinas, quantos carros aqui parados por causa de um pneu, por causa de uma troca de óleo, alguma coisa simples. Então, prevenção em primeiro lugar, né? Que sigamos o exemplo de Cerquilho. Está aberta a votação do requerimento 143, 2025.
Requerimento 143, 2025, aprovado. Requerimento 144, 2025. Requeiro, ouvido o plenário e reiterando solicitações anteriores, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, proceda pela colocação de manilhas de concreto na rua Josué Cancian, com a finalidade de conduzir as águas das chuvas, tendo em vista que laudos técnicos apontam pela necessidade desta providência. Requeiro ainda que, após a referida providência, proceda pelo nivelamento da rua e colocação de cascalho. Data de entrada, 5/5/2025, autoria Adriano Aronque. Está em discussão o requerimento 144, 2025. Está aberta a votação do requerimento 144, 2025. Requerimento 144, 2025, aprovado. Requerimento 145, 2025. Tem fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida limpeza do mato no playground infantil, localizado na rua Luiz Ferraz de Arruda Gama, no bairro Bertola, ao lado do estádio municipal. Requeiro ainda que analise a possibilidade da instalação de um piso de EVA no parque. Data de entrada, 5/5/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 145, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Jacinto. Eu fui procurado por um munícipe que, no final de semana, foi levar o seu filho com o intuito de ter essa aproximação, essa integração pai e filhos, que hoje em dia é tão distante, né? Por tanta tecnologia que a gente tem, o celular, os meios eletrônicos têm afastado as famílias. E ele pegou a criança e foi para o parquinho para brincar, para justamente ter essa interação, tirar a criança para que ela possa realmente voltar a ser criança, né? Nós estamos sentindo falta disso. E ao chegar lá, ela viu uma situação e falou: Adriano, não tem condição. Tá, né? Então as fotos aí não tem condição de você ter um lazer com a criança, né? Corre-se o risco de ter um bicho, enfim, de acabar se machucando. Então a solicitação é de fazer uma manutenção, de fazer uma limpeza. E ele me relatou acerca de uma mesma situação no Povo Feliz. E eu estive lá visitando também. E realmente foi colocado um EVA que faz com que a criança tenha mais conforto para brincar. Enfim, o mato já não vai vir com tanta frequência. Então eu queria solicitar para que essas crianças também possam, já se trata de um bairro carente, necessitado, que já não tem muitas muitas alternativas, né, para brincar, e as que tem não consegue utilizar. Então eu queria solicitar aos nobres vereadores que a gente possa fazer uma força aí para que isso venha a ser efetivado e que possa ser realmente proveitoso para as crianças. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 145, 2025. Está aberta a votação do requerimento 145, 2025. Requerimento 145, 2025, aprovado. Requerimento... Todos. Foi. Requerimento 145, 2025, aprovado. Requerimento 146, 2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da colocação de uma faixa elevada de pedestre na rua São Pedro, próximo ao número 88, no bairro Jardim Bandeirantes. Data de entrada, 5/5/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 146, 2025.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Adriano Jacinto. Essa solicitação vem de várias pessoas. O Carlinhos mora nessa referida rua e é uma rua muito movimentada mesmo, na questão de motos, carros. Nós temos ali 2 igrejas, nós temos 2 mercados, então é uma rua muito movimentada na questão de pedestres. E nós temos ali cultos evangélicos, tem a igreja católica ali do lado também, e você tem um fluxo muito grande de pessoas quando tem. O Carlinhos já presenciou ali passando, é muita gente passando, crianças, e na mesma proporção os motoqueiros, enfim, o pessoal de carro não respeita. Então, antes que aconteça algo de pior, né, é uma solicitação aí das pessoas ali dessa rua para tentar minimizar esse efeito dessa correria desenfreada que se tem nessa rua. Eu queria que os nobres vereadores também pudessem estar contribuindo para que a gente possa ter essa solicitação atendida. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 146/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Reafirmando o que o Adriano falou, né? Minha casa é nessa rua. E quando tem culto das 2 igrejas, a igreja do pastor Adriano, pastor Caio, e a igreja do lado da minha casa, fica totalmente fechada. A rua com carro dos 2 lados. Né? Então, o carro vacilou ali, é perigoso atravessar alguém na rua e dá problema. Tem uma lombada, inclusive, só que a lombada é um pouco mais para cima, né? Reduz um pouco a velocidade, mas sai da lombada, já dá aquela acelerada, engata a terceira bem na frente da igreja. Sim, exatamente. E a igreja citada tem a igreja, e na frente da igreja tem um local que eles utilizam para fazer as suas ações sociais, né, com relação, muitas ações sociais que eles fazem. E aí sempre atravessa. Esses dias até eu brinquei, né, com o Adriano lá. Adriano deu um pulo, cheguei, passei com o carro, encostei perto dele e brinquei. Opa, Adriano, esse rapaz quase que pulou por cima do outro carro, né, de susto que ele levou. Ou seja, estava cheio de gente ali, atravessando, passando, como é cheio quando tem, principalmente os eventos, os cultos, que às vezes confronta, né? Sim. Tem no mesmo dia. É realmente um caos ali, e poderia ser olhado com bastante carinho. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 146/2025. Está aberta a votação do requerimento 146/2025. Requerimento 146/2025 aprovado. Moção 15/2025, estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações à Guarda Civil Municipal de Tietê, GCMT, pelo aniversário de 30 anos de sua fundação. No dia 1º de maio de 1995, nosso município passava a contar com os valorosos trabalhos da Guarda Civil Municipal. Desde então, são 30 anos de relevantes e essenciais trabalhos prestados pelos guardas civis municipais de Tietê, à frente da proteção do patrimônio público municipal, na defesa dos cidadãos tieteenses e na luta por uma sociedade mais justa. Foram inúmeros servidores municipais que dedicaram-se junto à corporação nesses 30 anos, e atualmente a Guarda Civil Municipal de Tietê conta com os brilhantes serviços dos colaboradores nomeados a seguir: Alessandro Alves do Amaral, Alessandro Jesus de Camargo, Alexandre Alves Siqueira, Alexandre Marques, Aline Cipriano Vercelino, Amauri Alves Siqueira, Anderson Almeida Francisco, Antônio Carlos de Arruda, Antônio dos Santos Andrade, Atanacildo Ramires, Cristiano de Oliveira Ramos, Denis de Souza, Héctor Mondanese, Ed Carlos Lozano, Elia Marciolino dos Santos, Emerson Santa Rosa, Jardel da Silva, Jefferson Augusto Moreira, João Batista César Gonçalves, João Carlos Vieira, Jonas Ramos Nogueira,
José Roberto Rocha Lima, Kleber de Almeida Queiroz, Lafayette Silva, Leo Delmar Correia dos Santos, Levi da Silva, Luciano Rodrigues Queume, Luiz Fernando Pança, Marcos da Silva, Maria Leonice Trevisan Silva, Mariana da Silveira, Mário Alberto Davi Júnior, Mateus de Medeiros, Misael de Medeiros, Paulo Augusto Zanetti, Paulo José da Silva, Paulo Sérgio Vieira, Reinaldo Bonfá, Roberto Fragoso de Noronha Pereira, Sérgio Luiz Rivabene Lacone de Souza, Tony Anderson Nogueira Ribeiro, Wagner Rogério Bula, Wagner Scarsoto dos Santos, parabenizando a Guarda Municipal de Tietê pelo aniversário de 30 anos da corporação e desejamos sucesso na sua valorosa missão. Requeiro, outro sim, que seja dada ciência dessa moção de congratulações a toda a corporação da Guarda Civil Municipal de Tietê, GCMT, na pessoa do seu comandante Paulo Sérgio Vieira, pelos relevantes trabalhos prestados aos munícipes tieteenses nesses 30 anos. Câmara do Município de Tietê, 5 de maio de 2025, autoria Mário Domingues Júnior. Em razão da moção 15/2025 ser de autoria desse presidente, passo à presidência ao vice-presidente Lauro Paladini para que o mesmo conduza a discussão e votação da moção. Está em discussão a moção 15/2025. Peço a palavra ao senhor vice-presidente. Com a palavra o presidente Mário Júnior. Só para complemento e deixar gravado, quero aqui agradecer de uma forma geral a todos os guardas civis pela prestação de 30 anos de serviços para a nossa comunidade tieteense, né? Serviços prestados deles aí, que é de grande valia e sempre estão prontos para nos atender. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Continua em discussão a moção 15/2025. Está em votação a moção 15/2025. Seu Silvio. Opa, falhou. Está aprovada a moção 15/2025. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Não havendo mais matéria para o expediente, não havendo mais matéria para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 30/2025. Dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2025 e dá outras providências. Data de entrada 11/4/2025, autoria Poder Executivo. Esse projeto e o subsequente pretendem autorização para concessão de ajuda financeira e abertura do crédito suplementar no valor de R$ 28.800 a serem destinados para a entidade da Casa de Maria de Tietê, oriunda de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está em discussão o projeto de lei número 30/2025. Está aberta a votação do projeto 30/2025. Projeto 30/2025 aprovado. Projeto de lei número 31/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 28.800. Data de entrada 11/4/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 31/2025.
Está aberta a votação do projeto 31/2025. Projeto 31/2025 aprovado. Não havendo mais matéria para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de maio de 2025, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.